Ah, Sibeli, nós também, imagina. Que honra, que Oiê! honra. Margarete, você entrou já com a Cibele dizendo que admira muito nós duas. Oh, Então Deus, vamos falar juntas que nós também, né? que honra! Adoro ela, sou fã dela, Flávia, você sabe disso. Somos, né? É, uma pessoa Somos. super 10, super Fica até bela. vermelho, ó. Ó, vermelhinho, ó, vermelhinho também, para combinar com a Cibele. É, eu fiquei vermelha de vergonha, você fica vermelha de chale, tá bom. Não, eu Ah, não tenho mais vergonha, perdi a vergonha há muito tempo, professora Flávia. verdade. E aí, Tudo bem, tudo bem? Margarete? Graças a Pronto, Deus, depois, tudo já é. Ana. Graças a Deus, tudo em paz. Pronta? Prontíssima. Vamos lá, quer começar já? Tem 3 minutinhos aqui. Vamos falar, preparar aqui o pessoal. Vamos falar da cannabis como medicamento, não é isso, Margarete? Sim, com toda certeza, com toda... Só deixa eu ajeitar aqui, porque algumas pessoas me pediram para ficar online no WhatsApp, estou com o computador ligado, porque vão fazer perguntinha, né? Olha, entrou aqui, ó, entraram aqui alguns alunos, o Fernando, o Luiz Carlos Mantuan, algumas pessoas que não tinham entrado antes. Muito legal, né? Que legal, que É, legal. então. E tem gente aqui que eu Obrigada não pelos conheço. lindas aí. Eu também não conheço esse estúdio show. Muito obrigada pelos lindas. Ah, Agradeço. agradecemos. A senhora aqui agradece bastante. Ah, bom, deixa quieto. Não vou nem falar nada porque a gente está ao vivo, Margarete, mas tudo bem. Margarete, uma curiosidade para a gente poder começar a esquentar aqui as nossas atividades. Há quantos anos você estuda cannabis? Olha, Flávia, eu te dizer bem a verdade, há quantos anos, eu não conto muito anos. Como diz minha filha, eu mal sei quantos anos elas têm. E ainda por cima, quando eu fui cadastrar os documentos dela, esqueci, troquei os anos. Eu não guardo muitos anos. Ah, Mas já faz já algum tempo que esse assunto me, na verdade, não fui eu que fui atrás dela, né? Ela que me persegue há algum tempo, né? ok. O que que acontece? A cannabis, ela já está, ela é uma das plantas antigas mais estudadas, né? Ela é muito Uhum. bem cultivada, há mais de 8 milênios lá ali no Oriente, principalmente. E a homeopatia sempre usou a cannabis. Ah, Gigi Zunino, Camila Buzinaro, quanta gente faz para a Daiane, quanto aluno, ex-aluno. Olha O só. que que né? O que que acontece? Na homeopatia, a cannabis sempre foi um grande medicamento para algumas doenças, principalmente de sistema nervoso central. A Gigi está acenando aí. Beijocas, minha gaúcha linda. E depois, assim como a cannabis, a Fátima Daiane também, beijocas. Várias plantas do sistema nervoso central que foram na década de 60, que entraram na lista de plantas medicinais proscritas, que entraram no tráfico de entorpecentes. Camila Buzinaro, beijoca, saudade. Sempre me atraíram bastante e sempre gostei muito disso, né? Em Hum, 2015, o Brasil começa aí uma grande saga com a cannabis para os pacientes. Os pacientes procuraram a importação direta dos produtos, tá, tá. sabendo, né, do mercado, e aí, assim, por acidente, um grupo de pessoas acabou me procurando. Era, na verdade, uma empresa chamada HSM Consultoria, a qual são grandes amigos meus, me procurou para falar de cannabis. Eram duas Uhum. crianças e foram conversar de cannabis e, na verdade, caiu no meu colo. E a minha maior indignação, professora Flávia, é que não tinha farmacêutico trabalhando nisso. O Tinha próprio farmacêutico não investia Não, nisso. Flávia, professora Flávia, tinha assim, empresas, muitas empresas americanas, europeias, que importavam de forma direta para os pacientes, né? Porque pela RDC 15 desculpa, RDC 17 de 2015, os pacientes poderiam estar trazendo aí os produtos à base de cannabis, importando direto para eles com a prescrição médica, e as Uhum. empresas começaram a trabalhar. Como lá fora nada é medicamento, lá ainda não existia uma legislação, parte dos Estados Unidos tinham como medicamento, outra parte como suplemento, e assim vai. E a empresa acabou me procurando, as pessoas me acharam,
E eu comecei na indignação. Falei, cara, como é que tem alguém da saúde usando um medicamento como cannabis, seja qual seja o produto, e quem está orientando? Ou é um administrador, ou é um advogado. Eu não tenho nada contra outras profissões, mas, cara, quem estudou farmácia fui eu. Quem foi lá Sim, estudar sim. interação, planta medicinal, foi muito eu. Então é complicado você, né, ter isso. Foi assim que a cannabis caiu no meu colo, Flávia. A partir daí, nunca mais deixei dela, e quanto mais estudo, como tudo, né, menos a gente sabe. Mas foi assim que começou a história da cannabis na minha vida. Muito bem, então agora que a gente já está no horário certinho, eu vou Hum. fazer a primeira pergunta para você, Margarete. Oxe, vai É... começar com inventário? Pergunta? Que coisa Não, é? é uma curiosidade, na Ela vai verdade, fazer né? uma prova online comigo. Mas, Lógico, você sabe que se não tiver olha, um bafão aqui hoje, não resolve, né? uhum, Domingo fale. combina com bafão, ainda mais com esse tema. Margarete, Uhum. reza a lenda que existe uma diferença entre maconha e cannabis. Qual Sim. seria especificamente essa diferença? Só para a gente tirar aquele paradigma de que você vai usar como medicamento e vai ficar translocado, que vai, enfim, que você vai ficar viajandão, né? Não, Viajandão. a maconha, na verdade, a palavra maconha é um anagrama do cânhamo, né? Essa é a grande verdade. Mas existe uma Hum, diferença, porque eu, enquanto farmacêutico, profissional de saúde, pesquisadora, chamo de cannabis ou canabinoides. Porque eu não estou falando no uso social. O país é um país cheio de pré-conceitos, e esses conceitos anteriores, com histórias anteriores, levam a uma, como é que eu vou te dizer? A um imaginário inadequado. Então, quando você fala em maconha, mesmo que seja maconha medicinal, eu particularmente, isso é um direito de cada um. Cada um chame como quiser, cada um fale como quiser. Mas eu, enquanto seria só uma profissional, nomenclatura, mas não mudando o efeito, né? eu, professora, pesquisadora, prefiro chamar ela de cannabis medicinal, porque eu estou falando da planta como medicamento. E quando você às vezes fala em maconha, principalmente os leigos, não estou nem falando pais e mães ou pacientes que utilizam, estou falando leigo, sociedade em geral, tem um preconceito Tá. gigante que vai levar à apologia do fumo, né, Flávia? Então, Exato. Da droga, né? da Você está droga, e estimulando a droga. isso. E muita gente me pergunta, de forma leiga, que o filho tem epilepsia, quantos cigarros se fuma para tirar a epilepsia? Quantos cigarros eu tiro para melhorar o Alzheimer? Então, olha como as pessoas não têm noção, né? Eles não têm culpa dessa falta de conhecimento, mas elas não têm noção que eu estou falando de um cigarro. Cigarro, aquele cigarrinho de cannabis, que tenha só a cannabis, ela, quando inalada, ela bate lá no seu pulmão. Ela não tem o que a gente chama na ciência de via de primeira passagem. O que é via de primeira passagem, meus amores? A via de primeira passagem é estômago, intestino, tudo, fígado, né? Ele não vai Tá. fazer isso, ele vai direto no pulmão. Então, você inala aquela fumaça de cannabis, que tem sim os canabinoides, e a maconha, normalmente, a social tem teores de THC, sim. E aí você usa isso, isso vai bater no seu pulmão direto, com certeza afeta o seu pulmão, o seu função pulmonar. Qualquer Uhum. cigarro vai afetar a sua função pulmonar, seja, né? Tudo tem alcatrão, tem outros. Quando você queima as plantas, você produz uma fumaça inala e vai mudar essa o organismo, né, essa bioquímica Até a orgânica. temperatura, por ser um cigarro, muda a condição do elemento, do elemento bioquímico, Margarete? Muda, porque eu tô queimando uma folha, né? Eu tô queimando na forma de fogo. Aí você Uhum. tá mudando, sim, os elementos químicos dela, assim, tá? E Tá. isso vai trazer outros problemas. Enquanto que, quando eu falo em cannabis, não estou falando, inclusive, do que acontece hoje lá fora, né? Existe brownies, chocolates, aí a gente pode ir lá na frente, eu discuto mais isso. Existe a forma oral, mas eu estou falando da forma oral de medicamentos. Ela Uhum. tem um outro platô diferente. Você fuma, ela bate um pico lá em cima, né? Vai te dar Uhum. uma fissura, quebra fácil e volta de novo a fumar. O platô do medicamento inalado, ela dura mais tempo, a duração, o início demora e também o platô de duração do efeito é maior, tá? Então precisa tomar muito cuidado com a diferença do que se chama maconha e do que se chama de cannabis.
Bom, agora faz toda a diferença. Um você queima e o outro você tem outra via seria via normal, né? Existe. Oral. Sim, existem outros locais, eu não sei, eu não conheço no Brasil, eu sou franca, honesta, não sou dessa, né? Não é que eu não tenho curiosidade, nunca fui ver. Mas existem algumas pessoas que têm tipo um fogareuzinho, né? Com fogo ali, e aí ela queima a própria a plantinha da cannabis para inalar os vapores, né? Tudo bem, eu não estou puxando via pulmão, mas também tô inalando isso daí, né? Estou sentindo o cheiro, como se fosse, Uhum. entre aspas, um incenso, né? Também não gosto muito, claro, como óleo essencial, ele vai ter atividade, no teu cérebro, né? Mas essas são as formas que as pessoas utilizam na sociedade. O Ok. medicamento, não, mas na sociedade, sim. Uhum. Seria a forma social, né? Não muito Uhum. social, mas enfim. Entendeu, né, Margarete? Muito bem. Sim. Margarete, e o Brasil e regulamentação disso? Como medicamento e plantio? Porque eu calculo que o plantio ele tenha que ser um pouco mais específico, né? Até mesmo pelo que você já me explicou, que o plantio ele tem que ter uma determinada dosagem, a terra tem que ter um equilíbrio e tal, porque isso muda completamente a forma o resultado como planta, né? Você lembra lá da palestra que a gente fez, acho que há uns 10 dias atrás, sobre cannabis, que eu te convidei? E é isso aí. Isso. Tem algumas diferenças, sim. Você tem hoje genéticas diferentes de sementes, sementes no mundo à venda, em vários preços, com teores de Uhum. THC, com teores de CBD, e que podem ser adaptadas. Como ela é uma planta de fácil cultivo e muito bem cultivada no mundo, ela foi sendo manuseada. É por isso que ela tem alterações. Como qualquer outro produto, se você pensar numa alface, numa laranja, dependendo dos nutrientes que você tem na terra, a planta produz o que a gente chama de metabólitos secundários, que são as partes ativas da planta, né? E Hum. isso muda não só com a terra, com a qualidade de nutrição, irrigação, a qualidade de poluentes, a qualidade Poluentes. do sol, né? A planta mais velha de cannabis para quem quer ela como medicamento, com baixo THC, ou para quem quer ela como droga mesmo com THC, a planta mais velha não interessa, porque quanto mais velho, os teores de THC mais baixo. Quanto mais sol, mais calor, Hum. THC também vai embora. Então, assim, são detalhes que precisa se prestar atenção. E aí, Flávio, muito obrigada de perguntar do cultivo. No Brasil ainda é proibido o cultivo. Eu faço parte de um grupo com o deputado Paulo Teixeira, que comanda a Comissão Especial de Assunto de Cannabis na Câmara do Congresso. Ok. E tem o deputado também, o médico Luciano Dussi, que está fazendo a relatoria que a gente tem trabalhado um pouco. Já dei várias entrevistas e cursos lá para falar sobre isso, né? O cultivo seria muito interessante. No Brasil é cultivado? Sim, na forma de habeas corpus. Então você tem associações, você tem pacientes que adquiriram por meio da justiça um habeas corpus de cultivo. Como sempre, o que me Ah, preocupa tá. nesse cultivo, Flávia, é o teor de princípio ativo, né? Ou seja, da onde ela pegou essa semente, que tipo que é, Então, quanto produz de princípio ativo, né? Como ela está sendo cultivada. Tem pessoas já pesquisando, tem contaminante metal pesado em alguns cultivos. imagina, se ela tem Então, um metal pesado no cultivo, imagino que ela não vai fazer, que ela não vai transformar para dentro do seu organismo, né? isso, É que então o tá. cultivo ainda no Brasil é proibido. A Anvisa fez o ano passado uma consulta pública, mas ela não passou, só ficou aí a outra regulamentação, mas a regulamentação do cultivo ainda não é permitida. Quem Uhum. sabe, em algum momento aí com as brigas que nós estamos aí, em conjunto com a Câmara dos Deputados, depois do Senado, de fazer um cultivo, principalmente pensando no formato farmacêutico, num cultivo organizado, num cultivo controlado, né? Assim, Uhum. mas precisa ser outdoor, como é ou indoor, né? O indoor é Tá. aquele sistema fechado, né? Uhum. Mas isso é feito muito lá fora na Europa, muito mais para manter qualidade, por causa de temperatura, calor e assim por diante. Porque tem Até muita mesmo porque coisa ela, que é. até mesmo porque nós temos uma condição aqui que nós não temos lá, que lá fora que nós não temos aqui, neve, né? Que deve mudar completamente o crescimento e o embasamento da planta, né? Isso. Então, tem aí vários modelos. Vamos ver o que vai se propor e o que vai regulamentar, né? Mas, por Legal. Ô, enquanto, é Mag, tudo. agora eu tenho uma outra coisa para te perguntar. Oi, querida.
O princípio ativo, por que você toma como medicamento e não dá esse barato? Explica como é que funciona, porque é uma grande ilusão, né? Você extrai o princípio ativo e trabalha com ele. Isso eu achei sensacional naquela sua palestra. E que fez toda a É, diferença, né? o que acontece, Flávia? A planta cannabis, ela não tem só THC e CBD. A gente tem lá os principais, que é de maior interesse, os terpenocannabinoides, que a maioria são terpenos, são monosterpenos, são óleos essenciais. E entre eles está lá o CBD, o THC, CBG, CN, um monte, eu não vou aqui falar siglas, tá? Então você tem essa categoria, né, de ativos. E tem também os flavonoides, tem outros princípios ativos presentes nesta planta. O que acontece é que para a medicina, atualmente, existe, inclusive, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que os produtos e os medicamentos tenham THC abaixo de 0,2%. Por que controla-se o THC? Porque sabe-se que o THC, sim, tem uma atividade psicoativa muito grande. Eu não quero dizer que com isso ela seja toda ruim. Não é que ela é ruim. Em algumas patologias, em algumas situações de doenças, eu preciso ter um nível balanceado de THC, tá? Em outros níveis, é mais interessante eu ter o CBD. Então, o que fez a Anvisa, como alguns outros países, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Nós teremos Uhum. os medicamentos com até 0,2 de THC e alguns produtos e medicamentos, como uma marca chamada Mevatil, todo mundo conhece, que tem lá, se eu não me engano, 27 de THC e 25 de CBD. É muito próximo aí as Tá. dosagens, tá? Então, tudo Uhum. depende da forma como esse produto entra no mercado, tudo depende da forma como a empresa que quer registrar o produto no Brasil ou produzir no Brasil entra. Tem uma indústria nacional, é de conhecimento de todos, não estou fazendo fofoca nem nada, a Prates Dona Dulce acabou de lançar um produto novo no mercado, pela nova regulamentação da Anvisa. Eu E vi. ali ela só tem, né, CBD. Uhum. Então, depende o caminho que se quer ir. Mas sabe-se que THC precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Entendi. Ô, Mag, agora me diga uma coisa. Nós conversamos alguns dias atrás e Hum. você me falou que a planta ela pode ser usada como alimento, mas isso também não Sim. vai dar barato. Ou seja, você me falou, na verdade, que ela tem mais, acho que ômega 3 é isso? Ah, ela tem. Ela é uma planta muito interessante, como eu falei para você, né? Principalmente a parte das sementes. A parte das sementes é uma coisa muito interessante. As sementes da É, cannabis, elas são muito utilizadas por serem fontes de ômega 3 pois e é. ser. Oi. Essas informações não chegam para as pessoas que não são da área da saúde, como eu, por exemplo. Eu sei porque você me contou, mas eu fiquei de queixo caído quando pensei que você pode comer ou tomar alguma coisa à base do medicamento, né, da base medicamentosa Da da cannabis. cannabis e ter mais proteína, mais alimentação do que achar ômega 3, achar outras proteínas. Eu achei sensacional isso. Então, na verdade é o seguinte, Flávia, tudo depende da forma como você mexe a planta, né? Por Hum, exemplo, o que se chama de hemp, né, que não tem THC, é uma planta cultivada primeiro com uma semente ou não tem THC ou baixos teores de THC. E durante o processo de cultivo, eles na verdade coletam ela não depois de 5 meses, porque a partir de 5 meses a planta já tem substâncias ativas, mas ela deixa mais anos para virar uma árvore e a partir daí ela tira as fibras para fazer tecido, para fazer outras indústrias, né, de têxtil principalmente. E a semente já foi utilizada como, inclusive, como tipo ração de passarinho, esqueci o nome, alpiste, tipo um alpiste? alpistezinho. É. Ah, A é? semente, a semente dessecada e descascada, ela não tem mais nada. Ela tem lá uma fonte rica de farinha, de proteína, tanto que a gastronomia em 2019, quer ver, ó, citou ela como tendência, deixa eu ver se eu tenho dados aqui, 77% dos chefes classificaram bebidas de infusão com CBD como principal tendência para 2019.
e 76% consideraram como um alimento na infusão. Isso foi na maior feira internacional, lá nos Estados Unidos, de tendências da gastronomia. E em Olha, 2020, a tendência é continuar, é claro que não está tendo nenhum evento mais, né? A tendência é continuar, não se desacelerou essa ideia. E o maior interesse neles, inclusive o Mackenzie já está pensando nisso e pesquisando, nós teríamos agora um evento da Gastro com a farmácia para falar disso, mas, né, estamos todos em casa, que mostra como uma das categorias de superalimento. Assim como tem tá. farinha de feijão, farinha de arroz, farinha de soja, nós teremos a Tem farinha N de... farinhas. Sim, mas aí nós teremos a semente da cannabis como fonte de proteína, principalmente para os veganos, vegetarianos e os flexitários. Né? Os flexitários são essa nova categoria de pessoas que, na sua composição do próprio alimento, tem uma parte de carne e uma parte de proteína vegetal, para equilibrar as proteínas. Interessante. Somos flexitários. Então, você Uhum. tem aí a semente de cânhamo como fonte de nutrição. Existem já países, principalmente da África Ocidental, o Congo, um grupo do Congo conversou até com a gente sobre isso. Tem muita gente já utilizando isso como fonte de farinha. Tá? Então, é um outro tipo de caminho que a gente tem. Deixa eu ver se eu tenho alguns dados Ô, Mag, na sobre... medida que a alimentação é uma preocupação do mundo, né, uma preocupação Sim, mundial, a alimentação, a gente tem que encontrar fontes alternativas de alimentos, né? com E toda ricas, né, certeza. também de vários elementos que são necessários para o nosso organismo, né? Aí Por que isso tá. que lá no curso, lá na universidade, lá no Mackenzie, como a gente tem a gastronomia, a nutrição e a farmácia, nós vamos estudar essas coisas. Nós vamos estudar, Que legal. primeiro assim, a biologia me ajuda para escolher genética. Para mim, trabalhar junto sempre foi importante, você sabe, né, Flávio? Juntos sempre Ah, somos sim. melhores. Esse é o meu grande ditado, sempre foi, não é desde hoje. Juntos sempre seremos melhores. E aí Somos prova, somos prova disso, né, Mag? sempre melhor. E aí, o que mostra isso? Isso mostra que a gente pode trabalhar em conjunto dentro de uma universidade e pesquisar outras coisas de acesso, né? É uma planta que é de fácil adequação, que tem interesse na indústria têxtil, que tem interesse na indústria alimentar e também na indústria farmacêutica. É isso. Entendi. Gostou da história da semente? Então, a gente ia até fazer um evento, trouxe um pouco de farinha, de semente, para tentar testar lá no Mackenzie, mas estamos confinados. Pois é. Mas o legal é começar a ter uma outra ideia sobre a cannabis, né? E não simplesmente aquela doideira social. Não, ela tem um fundamento, ela tem uma base química, bioquímica para nos ajudar. O Magui, ela pode trabalhar, então, pelo que eu assisti da sua aula, ela pode trabalhar associada a outro medicamento Sim, para atingir mais benefícios para o ser humano, né? sim. Eu não sei se tem alguém aí que está me perguntando da ansiedade. Já falo com você da ansiedade. O nome escapou. Sim, a cannabis, ela nunca será medicamento, pela atual legislação brasileira, ela nunca será um medicamento de primeira escolha. Então, por exemplo, tem um paciente que tem epilepsia, tem várias histórias, já tentou vários medicamentos, ou usa vários medicamentos, né? Tá bom, e a gente vai entrar com a cannabis. Então, ela nunca será de primeira escolha. Ela pode ser utilizada em conjunto com outros medicamentos? Sim. É muito interessante você fazer o uso conjunto dos dois. Associação, né? Você pode, a gente não tem muito estudo ainda, tá? De reações adversas, não tem muito estudo ainda de interação, tudo ainda é muito nebuloso nesse caminho, porque é o que eu falo, desde 1960 ela era proibida, a gente estudava, mas não estudava, e agora está se estudando, né? Então agora é que a gente vai descobrir todos os segredos, ou uma parte do segredo, porque como toda planta, ela é cheia de segredos, né? A gente pode sim, eu tenho algumas pessoas que em algumas dores mais sérias diminuíram a dose de alguns outros medicamentos, o médico começa a usar em conjunto, tem vários casos clínicos dos médicos utilizarem em conjunto com alguns medicamentos, aí depois diminuindo a dose e assim por diante, né? Como a prescrição é sempre médica e o diagnóstico, assim, nunca se esqueçam disso, o diagnóstico é médico e a prescrição é médica. Nós, como profissionais da saúde, vamos orientar. Posso Não orientar? rola. Claro que pode, né, Flávia? Eu Ah, vivo dando lógico.
sobre isso. Mas trabalhar de novo junto é melhor. Aí eu ajudo É, ele, né? A gente acaba é, estudando os é casos. lógico. É porque o brasileiro adora fazer uma automedicação, né? Alguém Ah, colocou essa é a aqui, minha grande preocupação. exato, alguém colocou aqui ao mesmo tempo que querem usar substâncias para fins sem evidências e com efeitos adversos perigosos. Ah, sempre foi assim, né? E O é mercado realmente, né? Tem gente que extrapola, né? E é uma condição de responsabilidade com o ser humano, né? Você eu está sou falando de vida, está falando farmacêutica. de saúde. Eu sou farmacêutica e sempre vivi isso. Por isso que eu fui para a área de fitoterapia, homeopatia, para ver se não deixava muita droga. Quem me perguntou de ansiedade. Existem trabalhos, sim, de ansiedade, existem alguns usos. Recomendo que converse com o seu prescritor. Se precisar de alguma recomendação, eu posso ver se eu acho alguém. Tem médicos que estão. Alguns médicos estão atendendo em convênio, né? Mas, olha, eu vou pegar os dados que eu passei para os médicos, eu estou só buscando aqui, espera aí um pouquinho, para não falhar a memória. Onde está o ansiedade? O ansiedade ele está nas evidências de limitada eficácia. O que significa isso? Ah, não é que não serve? Não, não tem estudos até hoje, porque em 1960 nós paramos. Não sei se alguém está anotando aí as perguntas, Flávia, porque alguém queria uma recomendação em Brasília. Bom, a gente vai gravar, né? Você vai gravar isso e botar. Eu vou. É. Tá, aí eu pego Aí a essas gente entra em respostas. contato para deixar. A gente entra em Porque contato com vocês, desde que tá? fique gravado aqui No no WhatsApp. pessoal do Instagram, aí ok. Se não, pode entrar em contato via WhatsApp e eu te passo a pergunta, não tem problema nenhum. Ô, Flávia, passa aí o WhatsApp da VC Treinamentos. Ou o seu, não sei qual você quer passar. Ou você Eu passo prefere da ficar. VC, né? Tá. Depois você Vou colocar coloca aí. aqui. Tá. Vou, Então, vou pedir. Tem alguém online aí que consegue colocar? Que a Paula coloca. tá. Deixa ela só Melhoria dos colocar. sintomas Tá. de ansiedade nos transtornos de ansiedade social. Evidência e eficácia limitada. Por quê? Não é porque não serve? Não, meus amores. É porque não tem trabalhos o suficiente para dizer que isso é robusto. O que tem mais trabalho, o que tem eficiência concludente, que já está lá nos finalmente das pesquisas, é dor crônica, náuseas e vômitos de quimioterapia, espasticidade da esclerose múltipla, convulsões da síndrome de Dravet-Lennox-Gastaut. Agora, minha filha usa. Minha filha usa sim cannabis e não tenho nada contra. Minha mãe usa também cannabis, não tenho nada contra. Quantos anos Não tem é sua a mãe, mãe. Maggie? Minha mãe tem 89 anos. Sua filha? Como minha filha tem. Deve ter uns 25 anos. 25 anos, que seja É, 25 anos. com cara Dos de 25 14. aos. Puxou a mãe, né? Mas tudo bem. Dos 25 aos 80 e poucos. Quer dizer, você É, consegue ter um trato extenso de sim, todos público, com né? orientação médica, claro, com uma grande intervenção da mãe, né? Porque afinal estou estudando isso há Assim. tanto tempo. Minha filha tem diagnóstico, a minha mãe tem diagnóstico, né? E todas estão com orientação médica, né? Tem sim, tem algumas pacientes já utilizando para ansiedade, tem tido sim bastante controle dela, mas recomendo o encaminhamento médico, alguém que possa ajudar você via médico, tá? Até porque eu não vou poder atender sua prescrição, seja ela com o produto que está atualmente no mercado ou seja ela por importação direta, tá? Eu não posso prescrever para vocês, posso mostrar uma parte do caminho, o restante é por conta de vocês. Depois que vocês tiverem a prescrição, também consigo orientar qual a melhor forma de adquirir, com quem você pode falar, tudo isso eu posso fazer, não tem problema. Eu só não posso prescrever e fazer o diagnóstico. Sou limitada. Margarete, aproveitando para falar, por tocar nesse lado, está tendo um treinamento para os médicos, para enfermagem, para farmacêuticos também, né, inclusive. Está tendo algum treinamento nesse segmento da saúde no sentido dessa nova orientação da cannabis? Os médicos sempre acabam tendo, de alguma forma, até porque as empresas acabam procurando eles para atualizarem os assuntos, né? Eu dou particularmente algumas palestras e cursos para medicina. Para farmácia, já dei em alguns estados, através do Conselho Federal de Farmácia. Não posso deixar de agradecer aqui o Conselho Federal de Farmácia
na sua diretoria e no presidente Dr. Walter Jorge da Silva João. Por quê? Porque foram eles que me abriram e me deram todas as condições de trabalho, tanto que o farmacêutico hoje tem uma resolução de atuação em cima da cannabis e assim por diante, tá? Antes, de novo, do ACDC, existia um cronograma de curso que o Mackenzie iria dar para os farmacêuticos e para os profissionais de saúde. E também iríamos gravar uma plataforma junto com o Conselho Federal para deixarmos tudo. ACDC, né? DC, por enquanto nós vamos esperar. O Mackenzie deve abrir um curso, provavelmente por volta de agosto, setembro, aqui em São Paulo. E depois eu vou retomar com o Dr. Walter, lá no Conselho Federal de Farmácia, gravar o sistema via TV Mackenzie para ver como é que a gente pode ajudar toda a categoria, para que a categoria esteja preparada para ajudar os pacientes. Porque a prescrição vai ser um pouquinho diferente, não vai ter bula, vão ser folhetos de orientação, a população vai vir com muita dúvida. Então, a gente vai, sim, fazer esse grande chamamento. Eu já fiz no Ceará, fiz no Rio Grande do Norte, tava para ir para o, como é que chama ali? Amapá, e a Macapá acabou não dando também, estava previsto para eu ir para um congresso também, tudo assim. Já falei com o pessoal da nutrição, uma professora, a professora Vanderly Marchiori, grande amiga minha, me pediu para dar uma palestra. Já dei palestra para a Van sobre cannabis. O pessoal do interior de São Paulo também ia me chamar. Tudo isso acabou a CDC. O período ficou um pouquinho... complicado. Ficou um pouquinho confuso, mas tudo bem, né? Faz parte. Então, o importante é retomar e continuar o caminho, né? Margarete, além do medicamento que foi lançado recentemente, vocês vão lançar algum medicamento específico? Existe um laboratório, existem vários, né? Não existe só 1, 2, 3 laboratórios. Existem vários laboratórios aí procurando. A Praxis foi a primeira, que ela já vinha pesquisando essa molécula. Na verdade, ela é uma substância isolada da planta. É aquilo que eu falei na palestra, né? Você pode ter o produto derivado da planta como um todo e partindo ela ter uma substância isolada, né? Que a gente chama de fitofármaco ou substância isolada. Pera um pouquinho, os homeopatas também estão inseridos para uma nova demanda? Não. A homeopatia ainda não volta a trabalhar com cannabis. A cannabis está prevista na RDC 327 como produto à base de cannabis. Ela não é um medicamento homeopático, não é um medicamento fitoterápico, não é um medicamento novo, até que a empresa procure sua adequação. Então, a Praxis Dona Duzi lançou um produto à base de cannabis e é um produto à base de cannabis. A partir de 3 a 5 anos, ela tem que terminar todas as pesquisas e entrar em uma das categorias. Ou ele é um medicamento fitoterápico, ou é um medicamento específico, ou é um medicamento novo, tá? E assim por diante, cada empresa. Eu, particularmente, tenho uma empresa que pretende, aí, até o final do ano, produzir aqui no Brasil um fitoterápico à base de cannabis sativa. O que significa um fitoterápico à base de cannabis sativa? Ela não tem só o princípio ativo isolado, ela tem tudo o que tem na planta e é o que a maioria dos prescritores preferem, que é o efeito entorragem, que é o efeito de juntos somos melhores. A cannabis é o melhor, um dos exemplos disso, que é o efeito de todas elas juntas, com baixo teor de THC, como previsto na RDC da Anvisa, ou com 0 THC somente com o CBD. Tanto a minha mãe, que tem dores, porque ela tem fratura generalizada da cabeça, daqui da cabecinha até o dedinho do pé, assim como a minha filha, usam só apenas com CBD, ou seja, não tem psicoatividade. Então, elas não têm delírio, não têm alucinação, não têm problemas de sono e usam apenas com CBD. E ele é um fitoterápico. E tem efetivamente a redução da dor. Com toda certeza, e outros sintomas emocionais, tá? Tem sim. A gente tem pacientes aí que diminuíram a agressividade do Alzheimer, aí sim com um pouquinho de THC. Mas temos sim. Eu gostaria de deixar claro uma coisa. Ninguém aqui está dizendo que a cannabis é uma panaceia.
Não é isso. Alguma pergunta aí, transtorno, não sei o que, aí pesquisa? Não, eu não estou conseguindo ver as perguntas, Marga, acho que eu só vou Eu conseguir ver também depois. não. Não sei se aqui Não sei, travou. pesquisas com cannabis e a depressão. A cannabis pode apresentar tratamento positivo? Calma que eu já te falo também. Guarda aí a pergunta, vai lá, a depressão. Então, mas voltando aí, você precisa, como eu falei, em algum cuidado com a palavra. Eu não curo câncer com a cannabis. Eu Ah, melhoro bom, isso o aí. que a Organização Mundial de Saúde fala está, o bem-estar biopsicossocial, tá? Eu faço com que o paciente entre numa homeostase, que tenha sistemas canabinoides funcionando internamente muito bem, para aí, a partir daí, o organismo ir ao equilíbrio. E não ficar Uhum. falando que eu vou mexer com célula oncológica, que eu vou mexer com a neurotransmissão da epilepsia. Não é isso. Você tomar muito cuidado com isso, com o que a gente pronuncia da palavra, tá? Então, eu melhoro a qualidade de vida dela. Com relação à depressão, tem pesquisa sim, as pesquisas com depressão estão também ainda no nível de médio, tá? Não tem tanta pesquisa. Ela vai melhorar, sim, alguns transtornos de depressão, às vezes algum transtorno de estresse pós-traumático, e aí a gente precisa só que o psiquiatra entenda e saiba balizar aí os medicamentos. Quer ver? Acho que eu tenho uma paciente, deixa eu ver um pouquinho aí, que Conta me pra gente perguntou. alguns casos reais, né, Mag? Algumas, porque o povo quer saber, né, Mag? Então, conta pra gente algumas Eu não utilizações. posso ficar falando muito de casos reais, que os casos são médicos, não são meus, né? Os casos são Hum, como é que eu vou te falar? Dos grupos que eu trabalho, mas eu posso. Deixa eu pegar aqui, pera um minutinho aí para vocês, que eu vou achar aqui. Aqui, tá aqui. Olha lá, um minutinho só, tá, Flávio? Que eu preciso entrar tá no ok. meu Enquanto isso, eu sistema. vou mandar um beijo pro meu lindo que tá fora do Brasil. Quem Vou é mandar um seu beijo lindo? para Edier, o meu príncipe, Ah, um aluno meu que eu Deus. chamo de príncipe. Eu tenho vários. Então, pois é, todos nós temos, né? Todos nós professores temos. Edier que entrou, fazia tempo que eu não vi Edier. Um beijo, Edier. Eu tenho alguns casos, não posso citar, por exemplo, a doutora Ana Hum, Cristina Tatos Coelho, que é uma neurologista, ela, por ok. exemplo, ela usou aqui para uma paciente de 58 anos que tinha uma irritação, blá, blá, blá. Eu digo, eu não vou ficar contando muito a história dela, tá? Mas ela utilizava, por exemplo, duloxetina, Pramixol, risperidona, depois a médica entrou com CBD e está só com CBD, tá bom? Tem um outro caso de dor também limitativa. No caso da pessoa anterior, era mais assim, irritação, dor classificada e hiperalgia, e usava grandes quantidades de antidepressivo por causa da dor, e aí ela está somente com um medicamento com CBD, e ela está se saindo muito bem sem os outros medicamentos, tá? A outra paciente também Então, ela fazia tirou os uso. medicamentos, Margarete? Tirou, tirou. Uau. A médica desmamou. E agora só com CBD. Aí tem uma outra paciente que tomava antidepressivo, antilipéptico, anti-inflamatório e antihipertensivo, atenolol. E atualmente ela estava usando a gabapentina. Também reduziu, começou com redução, usando o CBD junto com a gabapentina, e hoje só usa o CBD. Também tinha como é que eu vou te falar, uns surtos de depressão. Então tem sim, mas preciso de um médico, de um bom médico que entenda muito do que está fazendo, Flávio. Margarete, então, o que está muito bem consolidado, então, é a aplicação da cannabis sativa como um medicamento associativo, principalmente para dor. Para dor é uma posição consolidada, é isso? Para dor e algumas epilepsias, tá? A São epilepsia? muito. Epilepsia é onde se procura mais ainda, porque são pacientes que têm convulsões 30, Uhum. de 10, 30, 20, sabe? Assim, variados números, tanto em infantil quanto adulto. Então, isso já está bem consolidado, o uso da cannabis, em termos de epilepsia, em termos de dor e assim por diante. Só que, assim, ele nunca, como eu falei para você, ele nunca será medicamento de primeira escolha.
E o paciente sempre vem polimedicamentado, vem com vários medicamentos junto. Então, o que os médicos fazem é manter o medicamento atual, coloca o CBD e começa a diminuir a dose daquela gama de medicamentos e, às vezes, o paciente acaba ficando só com a cannabis. A dor é a mesma coisa. A gente tem uma paciente aqui, que essa eu posso falar muito bem, que ela é a esposa de um grande amigo nosso, 46 anos, ela teve o que a gente chama de rompimento cruzado com lesão do menisco jogando vôlei. Então, ela rompeu o Uau. ligamento Ah. cruzado anterior. Eu não me pergunto, porque eu não sou nem ortopedista, nem fisioterapeuta. E Eu piorou, então. aí ela fez uma cirurgia de reconstrução de ligamento, mas continuou com dor na panturrilha, muita dor na panturrilha, e aí usava alisador, Tilex, Tramal e amitriptilina. O lisador não teve efeito, o Tilex codeína com paracetamol teve efeito temporário, Tramadol teve efeito temporário e a amitriptilina efeito temporário. O neurologista falou que foi uma lesão de nervo com dor em gatilho. Eu também não sei o que significa isso. Graças a Deus, eu tenho médico para me ajudar. E aí a gente iniciou com ela, na época dela, como eu já vou dizer para vocês, não tinha legislação ainda, só tinha legislação de importação direta. Então, não tinha essa história de RDC 327, que é a nova legislação de produtos para cannabis no Brasil. Estava só a RDC 17 de 2015 em vigor, a gente trouxe para ela um produto europeu que tinha na composição 7,5 de CBD e doses baixas de THC, tá? Ela teve o alívio completo da dor em 15 dias de uso, o tratamento por 6 meses. Quanto tempo ela tomava esse medicamento anterior? Você tem informação? Acho que mais de um ano. Aí ela tinha que ir para a Europa para um congresso e não aguentava mais de dor. Ela me pediu um pelo amor, Mandei ela, encaminhei para um colega, o colega médico, um médico. Eu chamo de colega porque é muito meu amigo. Ele me prescreveu, ela estava lá fora, comprou lá fora esse suplemento, e tomou por 6 meses. Depois de 6 meses foi retirado e agora ela só toma quando precisa. Então, quer dizer, ela tomou um ano de medicamento forte, se não me engano, você falou Tramal. Tramal é muito forte, né, Margarete? Tramal é. Baixa morfina. Durante um ano, é a base de morfina? Opioides. Opioides. Tá. Então, toma isso por um ano, não resolve, continua com a dor, a pessoa não consegue fazer as atividades dela, porque acredito que a dor seja uma loucura, né, muito puxado, e aí não deixa a pessoa se concentrar, e em 15 dias ela começa a tomar cannabis e tem uma alteração nessa dor, ou seja, essa dor... Ela ficou muito feliz, porque ela tinha que ficar um tempo danado na Europa, fazendo trabalho, e como é que faz com dor e tomando medicamento desse jeito? Exatamente. E aí acabou que tomou e melhorou, e hoje, 6 meses de tratamento depois, só toma quando precisa. Eu não vou conseguir mexer na lesão do nervo, é isso que eu tô falando de novo. Não, sim, a lesão continua lá, é fato. Ela fez todo um procedimento, ok, é fato. Mas como ela age no organismo a ponto de tirar a dor, que o medicamento de um ano de utilização não tirou, é isso que eu acho legal. Você não deixa de reconhecer o fato, mas você trabalha de uma outra forma com toda essa questão, né? Pois é. Flávia, não sei se você vai querer comentar, falar, mas tem, assim, precisa tomar muito cuidado com a história da cannabis, porque algumas pessoas falam que não tem reação adversa. Ela tem, sim. Ela tem um acidente de morte reportado em 2014 de um jovem americano de 19 anos que foi ao suicídio por ingestão de cookies. Ele comprou cookie, né, que lá tem cookies com THC, o cookie tinha 6,5 miligramas de THC e não sentiu nada, lembra? O platô, quando come, é diferente do platô do tempo de ação, de começar a atividade do sistema nervoso, é diferente do cigarro, do que se come. E ele achou que não ia fazer efeito e acabou comendo o pacote inteiro. O pacote inteiro equivale a quase 7 vezes a dose de 6,5. Então, seriam 6 vezes 7, né? Calculando 6 vezes 6, 36. Né? Então, veja quanto ele tomou de THC.
é óbvio, alucinou e foi ao suicídio. Então tem sim, não é tão inocente. Cuidado com os abusos, tem que tomar cuidado. A gente Mas aí ainda está. qualquer medicamento, né, Margarete? Aí nesse ponto, eu sou muito. Você sabe que eu não tomo medicamento, né? Eu evito até dizer chega, né? Eu sou aquele caso que você sabe que eu evito totalmente, mas eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado a qualquer tempo, né? Um excesso de medicamento. E não é só isso, né, Flávia? Aí eu queria fazer muito alerta no fumar também, né? Porque eles acham que não tem reação adversa. Gente, afeta muito a memória. E aí a gente está falando com uma professora que mexe com neurociência, que é a Flávia. A professora Flávia mexe com programação neurolinguística, mexe com neurociência, mexe com semiótica. Como que é a memória de um paciente que utiliza... Meus amores, hello! Eu já fui jovem, já experimentei, já tudo que possa imaginar. Mas você sabe que você tem um custo disso, né, Flávia? O problema a questão é que o custo não vem no mesmo tempo que o prazer ou o suposto prazer acontece, né? Qual é o preço que eu quero pagar por isso, O entendeu? preço é depois. Então precisa entender que sim, afeta os sistemas neurológicos, é uma droga de sistema nervoso central, você vai ter algumas reações adversas, sim, você vai ter sintomas, sim, de afetar a memória, então precisa tomar muito cuidado. A gente tem... O Conselho Federal de Medicina fala muito isso, mas fala principalmente da droga fumada, né? Porque era o que a gente tinha mais Sim. experiência até agora, né? Mas a gente sabe que tem tontura, tem fadiga, né? Até porque pode conversar com jovens que já utilizaram isso de alguma vez, né? Fumando cigarro, quais foram os efeitos adversos iniciais? Assim como eu tenho aqueles loucos, né? Lembra que eu já te contei, né, Flávia? Aquele Sim, grupo sim. de amigos advogados loucos que experimentaram o THC de um produto que eu recebi, e tinha THC, eles quiseram por conta própria e quase, sim, enlouqueceram com os delírios que tiveram. Então, precisa tomar Deram muito trabalho, né? cuidado, né? Deram trabalho, vai aumentar a ansiedade, pode aumentar a broncodilatação, tem impacto negativo na cognição, por isso que precisa ter um acompanhamento de um profissional de saúde Aí para que tá, saber né? o caminho do meio, Flávia, a dose, o efeito, o caminho da medicina que a gente fala, do meio, nem muito céu, nem muito terra. Tem que saber dosear, né? Mas, Margarete, como tudo, se você tem uma medicação que você tem que calcular a dosagem em tempo, com a cannabis também não vai ser diferente, concorda? Eu acho que é até um preciosismo, mas eu acho que é bom falar, sim, mas tem que tomar esse cuidado, Tanto porque que é uma realidade dos medicamentos. Cannabis não está isenta. Mas a cannabis tem um fator muito interessante, viu? É a primeira vez Ah, que eu vejo a cannabis falando mesmo, o pessoal que usa cannabis, do que a gente chama de recomendação individual de dose. hum, Recomeçar por doses menores, que chamam de microdose, ir para dose padrão ou para uma dose macrodose para algumas doenças mais graves. E aí começar o paciente com doses menores e começar e cada paciente você tem uma margem de dose. Então, por exemplo, você pode ter de 2,5 a 20 miligramas por algumas patologias, mas vai começar por 2,5, não por 20 miligramas. Sabe assim? sim, sim. E cada paciente, como ele pode estar usando outros medicamentos, então também estudar a dose. Então, é a primeira vez que eu vejo falar tão claramente na dose individualizada, na individualização do paciente, que é uma coisa Mas, que não tem hoje, né? então, Margarete, mas isso é uma quebra de paradigma da própria medicina, né? A cannabis é uma quebra de paradigma de muita Total. coisa, né? A cannabis, ela veio, para a minha pessoa, ela vai revolucionar muita coisa. Ela revolucionou o mercado, mercado financeiro, existe muito investimento no interior, no exterior, na bolsa de valores. A Sim, fora do cannabis Brasil tem um mundo acontecendo, né, ligado ao cannabis. imagina, ela vai mudar a história da indústria têxtil, não tem como. É uma fibra boa, vai um bom tecido, ela vai mudar a culinária. Então, assim, existe. Ela não é, pelo amor das minhas pipocas! Ela não é santa. Ela não é uma panaceia. Serve para queda de cabelo, unha encravada e traz marido de fora para dentro de casa. Não é isso. A cannabis é uma planta como qualquer outro, que é um medicamento, mas não é para tudo.
precisa Não tomar é, cuidado, e precisa ter não é orientação. pagamento pós-resultado, né? Não, exatamente, entendeu? Eu trago o marido. Gente, não é assim, não é leitura de bula de Nada. café. Nada é tão Mas milagroso, né? Na verdade, o que existe é um baita investimento por trás, pesquisa, né, Margarete? É que o Brasil ficou de fora, né? Essa é a realidade. Quando você estava me falando que a Alemanha, agora, os medicamentos fitoterápicos estão crescendo cada vez mais na Alemanha, caindo a alopatia, e o Brasil continua extremamente forte na alopatia, sem validar tanto medicinas alternativas, práticas integrativas, por exemplo, concorda? 90% da população alemã usa fitoterapia. A gente Então, continua aqui com comprimidos. O que acontece? Eu não tenho nada. Eu te falo. E depois de velha, você vai ficando assim um pouquinho mais desbocada e um pouquinho mais inteligente, né? Suas teimosias também aumentam. Eu não tenho nada contra ninguém. Nada, minha cabeça é muito aberta, tudo legal. Mas, cara, qual é o preço que se paga, né? Qual é o custo-benefício, né? Dessas coisas todas. Desde muito tempo as pessoas sabem do poder das plantas, não é só da cannabis. A cannabis, ela vem sendo utilizada em muitos lugares. É que aqui, Flávia, é um país cheio de pré-conceitos. Você é. entendeu? Muito. É. E não é só com relação a cannabis, é uma série de. Não, 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 O não. cabelo roxo da Margarete, o jeito da Flávia falar. Existe muito preconceito. E as pessoas não estão abertas a ver. Elas ficam manadinhas, elas não pensam, elas não abrem a cabeça para discutir e entender. Infelizmente, né? E que a gente tem vários processos de cura, que a escolha é do paciente. O paciente é que vai escolher para ele qual é o melhor caminho de tratamento e que nós somos apenas o instrumento desse caminho. Mas, Margarete, na verdade, quando você fala de fitoterapia, você fala de plantas, isso é milenar. Os índios, se não tivesse, se não funcionasse, o índio não viveria como ele viveu. Ô, Flávio, E você no quer ver Oriente? no Oriente? Não, não vou para o Oriente, não, porque meu zoinho vai falar, essa velha vai falar do Japão e da China. Não é só isso. Você é minha paciente em homeopatia, Flávia. Sim. Você já teve problema com planta chamada Eder Helix, que eu dei como xarope. E você é minha paciente de homeopatia. Por que a homeopatia que foi criada em 1810, a fitoterapia que está lá desde 1900 e bolinha, as pessoas não conversam sobre esse assunto? O que acham de óleos essenciais? Janaína, nós já fizemos uma live sobre óleos essenciais. Podemos pensar numa nova, tá? Mas a gente já falou sobre isso tudo, né? Por que tem esse preconceito? Por que a homeopatia não pode ser utilizada na epidemia, como agora da Covid? Por que vamos discutir a cannabis na pandemia? Sim, eu não tenho trabalho para dizer que a cannabis é um antiviral. Tomar cuidado com isso também, né? Ela pode utilizar para a recuperação do paciente depois, quando o sistema respiratório dele está cansado, ele tem uma outra coisa, eu posso utilizar ele de um outro momento, mas não agora, no meio da epidemia. Então, tudo isso tem que ter... Associativo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de falar das outras coisas. Eu não posso ficar só falando nas drogas tradicionais alopáticas. A gente precisa falar de outros medicamentos. Elas estão aí há muito tempo. As pessoas acham que quem criou a homeopatia, a fitoterapia, foi o Hahnemann. Não, foi Hipócrates. O pai da medicina é que criou a lei dos semelhantes e criou a lei, né, da cura baseada, né, no equilíbrio do paciente. Há muito tempo isso. Então precisa se discutir mais de forma aberta. De novo, eu não estou fazendo apologia ao uso de nada. Estou dizendo que as pessoas precisam ter conhecimento e informação. Mas aqui se aposta no desconhecimento, né, Flávia? Então, obrigada por abrir espaço para falar de cannabis, porque as pessoas me procuram, às vezes, para falar de um monte de coisa, mas às vezes também não procuram para falar de cannabis, que também, ao mesmo tempo, não foram se inteirar no assunto para saber o que quer discutir comigo, né? Então... É aí que tá, né, Margarete? Acho que abrir a cabeça é o ponto fundamental. Não sei se você vai me autorizar, mas eu vou contar o caso da minha cachorra. Que você pode. Para quem não sabe, a minha cachorra teve câncer, é uma pastora branca, e o médico falou, não, tem que tirar a pata. Tirar a pata de uma cachorra de 14 anos, né? E grande também, então não tinha porquê. E a Margarete conseguiu para mim um medicamento com a cannabis com sabor bacon, que ela adorou.
Ela É bem amou, veterinário, né? Bem é, veterinário. e que também tem um uso, né? E foi muito legal a gente citar isso. E foi É, sensacional, porque foi ela os meninos. tomou, acho que 3 meses e meio, ficou super bem, ninguém nem dizia que ela estava doente. Quer dizer, não foi nada além do medicamento que fez isso. Então trouxe realmente um bem-estar para ela, que eu só posso agradecer, publicamente, Ah, inclusive, Margarete, porque é o bem-estar que a gente não ia chegar se não tivesse utilizado, isso é fato. Mas é uma mudança de paradigma total. E isso, mudança de paradigma, você sabe que eu adoro, né? sim, eu também, por isso que eu estou nisso. Eu estou trabalhando para uma pessoa, para um grupo de pessoas que vai trazer também. A Easy Labs é uma empresa, a gente vai fazer uma live sobre isso também. A Easy Labs é uma empresa em Minas Gerais que tem uma linha de produtos que está chegando no Brasil, inclusive veterinário. Foi o deles que você usou, o sabor bacon, né? Ninguém vai Ah, curar a célula, gente. Você não vai pegar um câncer não, final e falar que você vai curar as células tumorais. Você vai melhorar era a qualidade fato. de Ela, vida da mas célula. o fato estava lá, a doença existia, mas ela pôde viver muito bem, que essa era a ideia. Ela passou um final de ano sensacional, tal, até a hora que o organismo não aguenta, porque a batalha continuava, né? Batalha Mas continua. é aquele negócio, se eu posso ter uma condição que antes eu não tinha, que é dar bem-estar, por que não? Eu tô com uma também, uma cachorrinha, acho que em Ribeirão Preto, de uma colega também que me procurou. Ela também está tendo convulsões, acho que 10, 15 convulsões por dia, uma cachorrinha. E a dona não quer Nossa, sacrificar, porque não quer. É difícil, gente, pelo amor, se coloque no lugar das pessoas. Ah, mas é só um cachorro, o problema é seu. Cada um encara como quiser. Eu não enxergo assim, né? Então, está usando aí para diminuir as convulsões, assim como a gente está tentando agora usar numa criança, num bebê, filha de um amigo nosso aí que está tendo, tem uma doença síndrome, nasceu com uma síndrome rara e a gente vai cuidar dela também com cannabis. Então, não existe preconceito, não existe, existe ciência, uhum, existe exato. profissional. É isso que é importante, você não pode deixar as coisas separadas, né, Flávia? Exatamente. Margarete, como sempre, o nosso tempo a gente nem percebe passar e Ai, que nós já pena. estamos a 6 minutos de finalizar. Quem Então, qual sabe a a gente dica? Quem uma sabe? dica? Quem sabe a gente monta uma outra palestra online, Flávia? Não Ah, uma pode ser, live. né? Sim, Melhorando melhorando a vida, abrindo a cabeça, é, porque toda vez que a gente abre a cabeça e vê oportunidades, você descobre coisas sensacionais, né? isso mesmo. Ao invés de Pensem, deixar passar. é, Dá uma são, dica para o pessoal. Considerem, validem, procurem no considerem, médico, pergunte para o considerem, médico. procurem informação, me procurem, é só tem o meu Facebook, tem lá, me procurem lá com o pessoal aí da AVC Treinamentos, olhe o YouTube da professora Flávia, estou sempre com ela, procurem informação, não só de cannabis, mas de qualquer coisa, não fechem as portas para as coisas, tenham a cabeça aberta para que as coisas funcionem melhor, para que a gente possa ajudar todo mundo e todos juntos somos melhores. É Todos isso. juntos somos melhores mesmo, né, Margarete? Ainda mais nessa fase onde a humanidade vai passar por já está passando por uma grande mudança que ainda não é perceptível, né? Então, aproveite essa fase e produza você essa mudança também, né? Se abra para o Exatamente. novo, que o novo está aí, né? E produza coisa boa, né? Discuta coisa boa. Vamos abrir a cabeça de todo mundo. Não é para sair fumando, hein, galera? Não é para sentir puxando. Vai falar que nem a professora, quando eu dou aula de aromaterapia, o povo fala, ai, eu estou cheirando. Olha o que fala. Eu não ensinei ninguém a ficar cheirando nada, não, tá? Eu Não, só não é estou assim. ensinando alguns instrumentos legais para trabalhar e a cannabis é um instrumento legal de utilizar para a saúde. Tá bom? Então, Então, Margarete, antes que a gente caia, que o caiamos. Instagram nos derrube, eu queria deixar um grande beijo. Muito obrigada, Margarete. Obrigada a todos que vieram. E domingo que vem a gente vê o que vai fazer. Um beijão. Tchau. Beijão. Tchau.